Olá para você que acompanha o portal Banda B. Estamos de volta, mais uma vez gravando Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje o papo é sobre o aumento da transmissão da Covid-19 em Curitiba. Infelizmente, a gente teve um novo aumento com taxa de transmissão já passando de 1. O número de casos ativos, de pessoas que podem transmitir a doença, também andou aumentando. No início do mês, o número de casos ativos estava em 5.943 e números atualizados de ontem dizem que a cidade está em 7.121. Assim, um aumento muito rápido em praticamente aí 2 semanas. Essa é a questão. Há algumas semanas, muito se ouviu que a vacinação estava surtindo efeito em Curitiba, que a gente conseguiu abaixar a curva. Mas por que será que está aumentando de novo? Será que a pessoa que está vacinada já pode sair normalmente? A gente tem mais pessoas na rua? A pessoa que está vacinada precisa esperar um pouco? Para falar nesse assunto e tirar todas essas dúvidas, eu estou aqui conectado com a médica infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, a doutora Camila Arens. Doutora, obrigado por estar aqui comigo novamente na Banda B. Oi, bom dia, eu que agradeço, muito obrigada. Doutora, antes de qualquer coisa, eu já queria perguntar, muito se falava que Curitiba estava colhendo frutos da vacinação, né? Na primeira dose, a gente tem mais de 80% da população adulta acima de 18 anos vacinada, e agora a gente manteve uma estabilidade por um bom tempo, mas a curva aumentou de novo. O que deu errado aí? Então, a gente teve umas semanas bem tranquilas, né? Mas é que agora a variante Delta começa a ganhar uma força e predominar em algumas regiões do país, né? Então, a gente tem uma nova demanda por leitos, ainda discreta, mas ainda a gente não sabe se vai ser uma oscilação normal ou se realmente vai representar uma tendência de aumento, né? A gente sabe que a ocupação de leitos da UTI está em torno de 59%, a fila de espera está tendo alguma alta. A gente sabe, tem um hospital que eu trabalho que a gente ia fechar, que é o Hospital de Campanha, o Hospital Vitória, e agora o hospital vai prorrogar ainda por 60 dias o contrato. A gente está um pouco preocupado pelo esse aumento de casos, né? Porque o vírus está em franca circulação entre nós. A gente sabe que tem o maior número de pessoas circulando, né? Tem mais aglomeração, não estão seguindo o protocolo básico, que continua valendo, como o uso de máscara em ambiente aberto e fechado também, mas a gente tem que cuidar para que a redução nas medidas de transmissão não significa que a gente não está em pandemia, né? Não é uma bandeira que deve nortear as pessoas, mas sim a circulação. Então, mesmo a bandeira ali não mudou nas últimas semanas, na capital, a gente teve um aumento do número de casos, no número de internamentos, e o número de mortes continua em tendência, né, em queda. Isso reflete a questão do avanço da vacinação. Então, a gente tem um sistema de saúde bem estruturado, os internamentos têm um peso muito grande. Isso a gente sabe que no nosso dia a dia a gente não pode mudar, mesmo com a vacinação, tem que continuar cuidando dessas medidas aí de saúde geral, né? Doutora, a senhora menciona mortes em queda, então ainda não dá para dizer exatamente se a variante Delta é mais letal ou não. A gente sabe pelos estudos que ela é mais transmissível, 50% mais transmissível e leva a maior risco de hospitalização, mas questão de gravidade e mortalidade ainda não conseguimos afirmar sobre isso. Tem estudos ainda em andamento que vai nos nortear sobre isso. Então, não dá para dizer ainda que a gente está numa tendência de alta pelos números que a gente tem até agora. Sim, porque a gente sabe que a maioria da população está vacinada a primeira dose, mas a proteção contra a variante Delta só acontece com o esquema completo da vacinação. Então, tem que ter o esquema completo para ter uma proteção total contra a variante Delta, que vai ser provavelmente a mais prevalente nos próximos meses, sabe? Que é o que aconteceu nos Estados Unidos, Israel, né? Europa. Então, ela é mais transmissível. Você, mesmo com a primeira dose da vacina, né, tem que continuar se cuidando, porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia, como a gente já havia conversado, depende de cada pessoa também, né? Como que vocês têm percebido isso no hospital na prática nas últimas semanas? Está mais discreto?
esse aumento, esse crescimento? A demanda aumentou? Mais gente tem aparecido doente? A gente até tinha fechado uma ala aqui de pacientes, agora teve que reabrir novamente, porque teve um aumento do número de casos. Então, isso está havendo na nossa prática clínica diária, sabe? Está aumentando. O paciente ambulatorial também, eu atendo bastante de Covid. Então, realmente, o vírus está circulando. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Então, você não pode viver uma vida normal antes da pandemia, como você vivia antes da pandemia. As medidas e cautelas devem ser realizadas, né? Porque todo cuidado é pouco. Todo mundo tem alguma história de paciente que foi vacinado, tem o esquema completo da vacina e mesmo assim acabou morrendo, né? Então, porque a vacina é uma vacina com bastante eficácia, mas ela não tem eficácia de 100%, tem ainda essa porcentagem pequena que pode ainda acabar afetando as pessoas e acabar levando à morte. Então, tem que manter os cuidados gerais, né? Então, é aquela coisa. Então, quem se vacinou, seja uma dose ou duas doses, tem que esperar um pouquinho mais para poder aglomerar. Sim, porque o vírus está circulando entre nós, né? Então, enquanto ele está circulando, eu acho que todo cuidado é pouco. Eu mesmo estou vacinada a segunda dose desde fevereiro, a gente mantém uma vida normal, né? De como não tivesse vacinado. Então, eu acho que esse cuidado deve existir, né? Porque você pode ficar doente, você pode contaminar um ente querido, que é do grupo de risco, e você pode se arrepender amargamente sobre isso ainda, né? No futuro, se essa pessoa levar uma internação, hospitalização, UTI, morte, né? Então, é bem grave, né? Coisa que a gente tem percebido, doutora, agora com o avanço da vacinação, a gente tem os jovens tomando a primeira dose, hoje Curitiba está vacinando 1995, a gente teve queda nas restrições também, a gente teve algumas mudanças, e os jovens estão saindo mais, mesmo vacinados, né? Qual que é o perigo de tudo isso? Será que a gente não corre o risco de voltar para o que era no início da pandemia, de atingir o grupo mais vulnerável de novo, porque os jovens estão se expondo mais? Atingir os idosos, por exemplo? Sim, eu acho que com certeza, porque as pessoas circulam, né, nesse núcleo familiar, no almoço de domingo vai na casa dos avós, né, visita os pais, às vezes que são idosos também, e isso vai levar a maior risco de transmissibilidade, né, então, mesmo uma pessoa vacinada, ela tem maior risco de contaminação, então, mesmo esses jovens, né, pensam que vão ficar inerentes ao vírus, que não vão se contaminar, no nosso dia a dia a gente vê vários pacientes de 20 e poucos anos internados, que ainda não chegaram nessa idade vacinal, e às vezes ainda pensa que não vai atingir a pessoa, né? Então, todo cuidado continua sendo pouco. Tem que falar na cobertura vacinal, né, que tem que estar um pouquinho mais alta também, né, para a gente pensar em sair de casa com frequência. Com certeza, eu acho que pelo menos 70, 80% de toda vacina, de toda a população vacinada, mas com o esquema completo, né? Tem que ter com a segunda dose. Não adianta só a primeira, né? E festa reunida, pessoas se reúnem de festa sem máscara, né? É bem delicado. Né? Até esse é um assunto bem relevante. Muitas pessoas têm comparecido para tomar a primeira dose, mas não têm comparecido para a segunda. Na visão da senhora, o que falta aí? Uma campanha mais consistente? O que falta? Eu acho que saber da importância da segunda dose, né? A pessoa pensa que com uma dose ela vai ficar já 100% protegida, isso não é verdade, ainda mais por causa da variante Delta. A gente consegue verificar que só com a segunda dose tem uma vacinação mais efetiva contra a variante Delta. Leva a maior risco de transmissibilidade também. Você tem que ficar bem atento ao teu calendário vacinal, tem que ficar atento à data da tua vacina, para não perder, porque você tem risco de ir para o final da fila também, se você acabar deixando de se vacinar, né? E quanto antes você se vacinar, mais rápido vai criar anticorpos, vai criar imunidade contra o vírus, né?
Parece que o nosso país naturalizou a rotina do Covid e muitas mortes, e a gente não parece que não consegue diminuir essa curva. Não pode deixar isso como natural, bem isso que você falou, né? Porque cada morte importa, né? Cada pessoa, cada ser vivo é uma pessoa super importante para um ente querido. Então, a gente valoriza muito, né? A vida de uma pessoa é muito importante. Acho que tem que sempre frisar isso, né? Você vacinou e não deve aglomerar, né? Você tem que esperar mais um pouco. Tem que esperar esse calendário vacinal completo, né? Para dos 18 anos, que a gente espera que até o final do ano se concretize, né? Doutora, eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o cenário atual da pandemia por aqui, que todo mundo tem que se cuidar e, bom, a vacina é a única forma da gente sair disso, né? Então, vamos tomar. Então, nesse momento, a vacina e as medidas, né, não farmacológicas são as únicas que a gente tem. Quem sabe no futuro a gente vai ter uma profilaxia pós-exposição, você vai entrar em contato com o vírus, depois você vai ter que tomar um remédio para não desenvolver a doença, mas no momento a gente não tem isso disponível. Então, o que a gente tem de mais concreto e que funciona atualmente é a vacina. Não, se você tem a oportunidade de se vacinar, não deixe de se vacinar. Os efeitos adversos da vacina são muito pequenos em comparação à doença. Então, mesmo com essa preocupação que muitos pacientes têm, né, esse medo de tomar vacina, você deve tomar sem se preocupar, né? E se tem alguma dúvida, converse com o teu médico assistente, ele está sempre pronto a te ajudar a tirar suas dúvidas, eu também estou sempre à disposição, mas não deixe de se vacinar. Gente, não deixem de se vacinar. Para assistir a essas e outras entrevistas do projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar as matérias no www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Além das matérias escritas, vídeos como esse aqui com a doutora Camila Arens estão no YouTube da Rádio Banda B. E em cada matéria o vídeo também estará lá anexado no portal. Obrigado novamente, doutora, e pessoal, até a próxima entrevista. Tchau.